Você já sentiu aquele zumbido nos ouvidos do nada e ficou se perguntando o que isso significa? Bom, você não está sozinho. Muitos de nós já passamos por isso, e deixa eu te contar. Isso pode ser muito mais do que um simples incômodo. Pode ser um sinal espiritual poderoso, um convite para um despertar que você nem imaginava. Curioso para saber mais? Então já deixa o like aqui embaixo e vem comigo, porque o que vamos explorar hoje pode mudar sua percepção do mundo e da sua própria jornada. Vamos juntos nessa? Hoje vamos mergulhar em um assunto fascinante que muitos de vocês já podem ter experimentado sem sequer perceber o seu significado profundo. Estamos falando daquele zumbido nos ouvidos, conhecido como Ohrenschausen. Mas antes de pensar que é apenas um incômodo, saiba que esse fenômeno pode ter uma importância espiritual muito maior do que você imagina. Neste vídeo, vamos explorar o significado espiritual desse zumbido. Em muitas culturas ao redor do mundo, ele é visto como um sinal de despertar espiritual. Isso mesmo, esse som que parece aleatório pode ser um chamado do universo, um sinal de que você está se conectando com níveis mais elevados de consciência. Vamos também falar sobre como diferenciar as causas espirituais e as médicas desse fenômeno. Afinal, é importante saber quando o zumbido é um alerta espiritual e quando pode ser apenas um problema de saúde que precisa de atenção. Além disso, você vai entender como o zumbido nos ouvidos pode ser um sinal de que você está sintonizando em frequências espirituais mais altas. Vamos explorar as mudanças energéticas no corpo que acompanham essa experiência e como isso pode ser um indicador de que você está passando por um momento de transformação profunda. Vamos também analisar as interpretações específicas do zumbido em cada orelha. Um zumbido na orelha direita pode ser um sinal de mensagens positivas ou uma conexão com a energia masculina, enquanto um zumbido na orelha esquerda pode indicar que alguém está falando de você ou pode ser um alerta sobre energias negativas ao seu redor. E claro, vamos falar sobre o zumbido durante o despertar da Kundalini, uma experiência de elevação espiritual intensa que pode levar o seu ser a novos níveis de consciência e conexão com o universo. Vamos entender o simbolismo do zumbido como uma forma de comunicação espiritual. Talvez seus guias espirituais ou anjos da guarda estejam tentando entrar em contato com você através desses sons. E não podemos esquecer das práticas e recomendações espirituais que ajudam a interpretar e usar o zumbido como uma ferramenta de crescimento espiritual. A meditação, a concentração e o uso consciente do chakra da garganta são técnicas poderosas para aproveitar ao máximo essa experiência. Também vamos compartilhar algumas recomendações práticas para lidar com o zumbido e transformar essa experiência em algo positivo e enriquecedor. Por fim, vamos discutir os sintomas físicos e emocionais que podem acompanhar o zumbido nos ouvidos e como eles se conectam com a sua jornada espiritual, ajudando você a entender melhor o seu caminho de despertar. Então prepare-se para uma jornada incrível de autoconhecimento e espiritualidade, porque o que você vai descobrir hoje pode transformar a sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Vamos juntos? Vamos começar nossa jornada explorando um fenômeno que muitos já experimentaram: o zumbido nos ouvidos ou Ohrenschausen. Esse som, que aparece de repente e sem explicação aparente, muitas vezes é ignorado ou tratado como um simples incômodo. Mas o que poucos sabem é que esse zumbido misterioso pode ser muito mais do que um fenômeno físico. Em várias tradições espirituais, o zumbido nos ouvidos é visto como uma mensagem do universo, um sinal de que estamos em sintonia com frequências além do nosso mundo material. Ele é considerado uma abertura para o desconhecido,
uma chance de nos conectarmos com o nosso eu superior e com outras dimensões de consciência. O Ohrenshausen pode ser entendido como uma espécie de antena espiritual, captando mensagens de guias espirituais, anjos da guarda ou até mesmo entes queridos que já partiram. Quando ouvimos esse zumbido, estamos, na verdade, sintonizando em uma frequência que nos conecta a um universo mais amplo de sabedoria e orientação. Cada vez que o som ressoa em nossos ouvidos, é como se uma nova janela se abrisse, permitindo-nos acessar um conhecimento mais profundo e revelador sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Essa conexão nos convida a refletir sobre nossas vidas e a explorar novos caminhos de crescimento espiritual. Portanto, o zumbido nos ouvidos não deve ser apenas uma curiosidade ou um incômodo a ser ignorado. Em vez disso, devemos vê-lo como um convite do universo para despertar para uma nova realidade, uma oportunidade de elevar nossa consciência e explorar as profundezas do nosso potencial espiritual. Quando ouvimos esse som, é como se o universo estivesse nos chamando, pedindo para que prestemos atenção e busquemos um significado mais profundo nas nossas experiências cotidianas. Então, da próxima vez que você ouvir esse zumbido, em vez de descartá-lo como algo sem importância, pare e sinta o que ele tem a dizer. Talvez você esteja prestes a receber uma mensagem que pode mudar o curso da sua jornada espiritual. O significado espiritual do zumbido nos ouvidos, ou Ohrenshausen, é algo que transcende as fronteiras culturais e temporais. Em muitas tradições ao redor do mundo, esse som enigmático é visto como um portal para o despertar espiritual, um indicador de que a pessoa está sendo chamada para uma jornada de autodescoberta e conexão com o divino. Em culturas antigas, como a dos nativos americanos e dos mestres espirituais orientais, o zumbido é interpretado como um sinal de que a alma está sendo afinada para captar frequências mais elevadas. É como se nossos ouvidos fossem instrumentos capazes de captar vibrações que normalmente escapam à percepção comum, uma porta aberta para uma comunicação direta com o universo. Na tradição budista, por exemplo, acredita-se que o zumbido nos ouvidos pode ocorrer durante momentos de meditação profunda, quando o praticante começa a se conectar com as vibrações internas do universo, um fenômeno conhecido como música celestial. Essa experiência é vista como um sinal de progresso no caminho espiritual, um momento em que a mente começa a se alinhar com as frequências mais sutis da existência. Da mesma forma, em certas práticas xamânicas, o zumbido é percebido como um aviso de que espíritos ancestrais ou guias espirituais estão tentando se comunicar, oferecendo sabedoria ou proteção ao ouvinte. Para muitas pessoas que estão no caminho do despertar espiritual, o zumbido nos ouvidos representa uma mudança de energia, um sinal de que sua frequência vibracional está se elevando. Quando alguém ouve esse som, é como se estivesse recebendo um convite para explorar níveis mais profundos de consciência e de entendimento espiritual. Esse fenômeno é frequentemente associado ao início de uma transformação interna, um chamado para que a pessoa abra seu coração e sua mente para novas possibilidades de crescimento e de conexão com o divino. Assim, o zumbido nos ouvidos se torna um sinal sagrado, uma manifestação de que o universo está falando diretamente com a alma, guiando-a em sua jornada espiritual. Quando se trata de zumbido nos ouvidos, é essencial entender a diferença entre suas causas espirituais e médicas. Nem todo zumbido é um sinal espiritual. Em muitos casos, ele pode ser atribuído a condições físicas, como exposição a ruídos altos, infecções no ouvido, ou até mesmo a efeitos colaterais de certos medicamentos. Nesses casos, o zumbido é frequentemente acompanhado de desconforto ou dor, e a sua persistência pode afetar o bem-estar geral.
é fundamental procurar um profissional de saúde para descartar qualquer problema físico, porque às vezes o corpo está nos alertando para algo que precisa de atenção médica imediata. Por outro lado, o zumbido espiritual tende a se manifestar de maneira diferente. Ele frequentemente surge de forma repentina, sem nenhuma razão médica aparente, e muitas vezes ocorre em momentos de introspecção profunda ou durante práticas espirituais como a meditação. Este tipo de zumbido é geralmente descrito como um som suave, um toque sutil ou uma frequência alta, que pode variar de intensidade, mas não causa dor física. Para muitas pessoas, ele aparece durante experiências que expandem a consciência, como visões, sonhos vívidos ou momentos de profunda conexão espiritual. Nesses casos, o zumbido é sentido mais como uma presença reconfortante do que como um sintoma de uma condição médica. Para diferenciar corretamente entre um zumbido que tem causas espirituais e um que é resultado de problemas de saúde, é importante prestar atenção ao contexto em que ele ocorre e aos sentimentos que ele desperta. Se o som surgir acompanhado de uma sensação de paz, clareza ou um sentimento de conexão com algo maior, pode ser um sinal de que você está captando mensagens de dimensões superiores. No entanto, se o zumbido vier com dores, desconfortos ou outros sintomas físicos, é essencial não ignorar e buscar orientação médica. Saber fazer essa distinção é crucial para não apenas proteger a sua saúde física, mas também para não perder um possível chamado espiritual que poderia ser vital para o seu crescimento pessoal e espiritual. O zumbido nos ouvidos pode ser muito mais do que um simples ruído. Ele é frequentemente visto como um sinal de que estamos sintonizando com frequências espirituais mais altas. Essas frequências não são captadas pelos nossos sentidos comuns, mas nossos ouvidos podem agir como antenas, ajustando-se a vibrações sutis que nos conectam a dimensões superiores de existência. Quando o zumbido aparece sem uma explicação médica aparente, pode indicar que nosso corpo energético está ajustando-se a novas vibrações, elevando-se a um nível de consciência onde a comunicação com o divino se torna mais clara e acessível. Esse processo de ajuste energético é muitas vezes acompanhado por uma sensação de expansão interna, como se estivéssemos nos abrindo para um campo de energia maior e mais iluminado. Durante esse ajuste, o corpo pode passar por várias mudanças energéticas. Alguns descrevem sensações de calor, formigamento ou até mesmo uma leve pressão em certas partes do corpo, especialmente ao redor da cabeça e dos ouvidos. Essas experiências são indicativas de que o seu campo energético está se recalibrando para se alinhar com essas frequências mais altas. O zumbido, nesse contexto, serve como um sinal de que sua frequência vibracional está se elevando, abrindo portas para novas percepções e entendimentos. À medida que nos ajustamos a essas vibrações, podemos começar a experimentar momentos de profunda clareza, intuição aguçada e uma sensação de paz que ultrapassa o entendimento comum. Portanto, o zumbido nos ouvidos pode ser visto como uma indicação de alinhamento espiritual, um sinal de que estamos em sintonia com as energias mais altas e mais sutis que permeiam o universo. Essas frequências elevadas muitas vezes estão associadas a guias espirituais, anjos e outras entidades de luz que estão tentando se comunicar conosco ou nos ajudar em nossa jornada espiritual. Ao nos tornarmos conscientes desse zumbido e abraçarmos a mudança que ele representa, podemos começar a integrar essas novas frequências em nosso ser, utilizando-as para o nosso crescimento espiritual e para a expansão da nossa consciência. Dessa forma, o zumbido se transforma de um simples som em uma ferramenta poderosa de transformação e despertar espiritual.
O zumbido nos ouvidos durante o despertar da Kundalini é um fenômeno comum que muitos praticantes espirituais relatam ao embarcarem nessa jornada intensa de elevação espiritual. A Kundalini, descrita como uma poderosa energia adormecida na base da coluna vertebral, quando desperta, começa a subir através dos chakras principais do corpo, provocando profundas transformações físicas, emocionais e espirituais. Durante essa ascensão, é comum que ocorra um zumbido nos ouvidos, que serve como um sinal de que a energia está ativando e realinhando os centros energéticos. Esse som é muitas vezes percebido como um sinal auditivo de que o praticante está sintonizando com frequências espirituais mais altas, refletindo as mudanças que ocorrem dentro de seu campo energético. À medida que a Kundalini ascende, ela desencadeia uma série de mudanças internas que podem ser sentidas de várias maneiras, sendo o zumbido uma das mais notáveis. Esse som pode variar de um leve toque a um zumbido intenso e agudo, e geralmente coincide com a ativação de chakras específicos, particularmente aqueles localizados na região da cabeça, como o chakra da coroa e o chakra do terceiro olho. Durante esses momentos, o zumbido pode ser visto como uma confirmação de que a energia está fluindo livremente e que o praticante está se movendo para um estado mais elevado de consciência e conexão espiritual. Esse som não deve ser temido, mas sim entendido como parte do processo natural de ascensão e expansão espiritual. O zumbido durante o despertar da Kundalini é mais do que apenas um fenômeno físico. É um sinal de transformação profunda. Quando essa energia poderosa é despertada, ela pode limpar bloqueios energéticos e despertar habilidades espirituais latentes, como a clarividência, a intuição aguçada e a conexão direta com o divino. O zumbido serve como um lembrete constante de que estamos em um estado de mudança vibracional e que nossos corpos estão se ajustando para acolher frequências mais elevadas. Para aqueles que experimentam esse fenômeno, é um convite para abraçar o processo com paciência e abertura, confiando que cada som e sensação faz parte de um caminho maior de crescimento e iluminação espiritual. O zumbido nos ouvidos é frequentemente interpretado como uma forma de comunicação espiritual, onde guias espirituais e anjos da guarda tentam transmitir mensagens importantes. Esses sons sutis, que parecem vir de dentro da nossa mente, são vistos como sinais divinos, um lembrete de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Os guias espirituais utilizam o zumbido para nos alertar, guiar e até confortar em momentos de incerteza ou quando precisamos tomar decisões importantes. Este fenômeno é uma forma de nos trazer de volta ao momento presente, para que possamos ouvir não apenas com os ouvidos, mas com a nossa alma, captando as vibrações mais elevadas que nos rodeiam. Os anjos da guarda, conhecidos por sua presença protetora e amorosa, também se comunicam através do zumbido, enviando-nos sinais de que estão ao nosso lado, prontos para ajudar. Quando ouvimos um zumbido repentino, é como se um véu fosse levantado entre o mundo físico e o espiritual, permitindo-nos sentir a proximidade dessas entidades benevolentes. O zumbido pode servir como um aviso para prestarmos atenção aos nossos pensamentos e emoções, incentivando-nos a manter uma perspectiva positiva e a confiar no fluxo do universo. Muitas vezes, esse som funciona como uma chamada à ação, nos lembrando de que precisamos realinhar nossas energias com o propósito divino que nos guia. Além disso, o simbolismo do zumbido como comunicação espiritual vai além da simples transmissão de mensagens. Ele também representa a conexão contínua entre o plano físico e o espiritual. Ao ouvir esse som, somos encorajados a abrir nossos corações e mentes para a possibilidade de receber orientações que não são visíveis, mas que são profundamente sentidas.
Este fenômeno é um lembrete poderoso de que nossas vidas estão em constante interação com forças espirituais que desejam o nosso bem-estar e crescimento. Ao reconhecer o zumbido como uma forma de comunicação, podemos começar a decifrar as mensagens que ele carrega, utilizando-as como uma bússola espiritual para navegar pelas complexidades da vida com sabedoria e clareza. Quando o zumbido nos ouvidos surge, pode ser uma oportunidade poderosa para usar a meditação e a concentração como ferramentas de crescimento espiritual. Ao meditar, é possível focar a atenção nesse som, permitindo que ele guie a mente para um estado de presença mais profundo. Em vez de tentar silenciar o zumbido ou se distrair dele, você pode utilizá-lo como um ponto de ancoragem, ajudando a estabilizar sua atenção e a entrar em um estado de meditação mais profunda. Respirar profundamente e visualizar o som como uma onda de energia que ressoa em todo o corpo pode ajudar a amplificar a sua conexão com as frequências espirituais mais elevadas. Essa prática não só melhora a concentração, mas também facilita a abertura de canais para a recepção de mensagens divinas. O chakra da garganta, também conhecido como o chakra Vishuddha, está intimamente ligado ao ato de ouvir e é particularmente sensível ao zumbido nos ouvidos. Esse chakra é o centro de nossa comunicação, expressão e verdade interior. Quando o zumbido é percebido, ele pode indicar que este chakra está sendo ativado ou que há um desbloqueio de energia em curso. Para trabalhar com o chakra da garganta, é essencial manter uma prática de autenticidade e clareza na comunicação, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Práticas como cantar mantras, expressar sentimentos reprimidos ou até mesmo silenciar-se conscientemente podem ajudar a alinhar e equilibrar esse centro energético, permitindo que a sua voz interior se alinhe com a sabedoria universal. Além disso, ao prestar atenção no zumbido enquanto se concentra no chakra da garganta, você pode aprender a escutar de maneira mais profunda, não apenas os sons ao seu redor, mas também as mensagens sutis do universo. Este processo de escuta profunda abre um canal de comunicação direta entre o plano espiritual e a sua consciência, permitindo que você receba orientações intuitivas de seus guias espirituais e anjos da guarda. Ao cultivar uma prática regular de meditação e consciência focada, você se torna mais receptivo às frequências espirituais e consegue integrar essas experiências em seu crescimento pessoal e espiritual, promovendo uma vida mais equilibrada e consciente. Lidar com o zumbido nos ouvidos pode ser uma experiência desafiadora, mas também oferece uma oportunidade única de crescimento espiritual. A primeira recomendação é manter a calma e a abertura ao invés de se preocupar ou resistir ao som. Entender que o zumbido pode ser um sinal de comunicação espiritual ajuda a mudar a perspectiva, transformando uma potencial fonte de desconforto em uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Quando o som surgir, respire profundamente e permita-se relaxar. Use esse momento como um convite para meditar ou simplesmente para entrar em um estado de presença, reconhecendo o zumbido como um toque espiritual para prestar mais atenção ao seu ambiente interno e externo. Outro conselho importante é manter um diário espiritual. Anotar suas experiências com o zumbido pode ajudar a identificar padrões e a decifrar possíveis mensagens que estão sendo enviadas. Observe quando o zumbido ocorre e o que você estava fazendo, pensando ou sentindo naquele momento. Este processo de autoobservação pode revelar conexões importantes entre o zumbido e os eventos em sua vida, ajudando você a entender melhor o que o universo está tentando comunicar. Além disso, manter um diário permite que você acompanhe seu progresso espiritual ao longo do tempo, reconhecendo como essas experiências moldam sua jornada de despertar e crescimento espiritual. Por fim, é crucial buscar equilíbrio energético e proteção.
Práticas como a limpeza energética regular, o uso de cristais protetores, como a ametista ou a turmalina negra, e a criação de um espaço sagrado em sua casa, podem ajudar a proteger sua energia e a evitar que o zumbido seja resultado de energias negativas ou estagnadas. O uso de mantras de proteção e a visualização de uma luz branca envolvente durante a meditação também são métodos eficazes para fortalecer sua aura e proteção espiritual. Adaptando-se a essas práticas, você não só aprende a lidar com o zumbido de maneira mais eficaz, mas também fortalece seu campo energético, tornando-se mais resiliente a qualquer influência negativa que possa surgir durante a sua jornada espiritual. O zumbido nos ouvidos pode vir acompanhado de uma série de sintomas físicos e emocionais que sinalizam uma fase de intensa transformação espiritual. Muitas pessoas relatam sentir uma leve pressão ou formigamento na cabeça, especialmente em torno dos ouvidos, indicando uma mudança energética. Outros sintomas físicos podem incluir dores de cabeça, tontura ou uma sensação de calor percorrendo o corpo. Esses sinais são reflexos do ajuste do corpo físico a novas frequências vibracionais, um processo natural que ocorre quando estamos elevando nossa consciência e nos alinhando com dimensões espirituais mais altas. Esses sintomas, embora às vezes desconfortáveis, são muitas vezes temporários e podem ser vistos como indicadores de progresso no caminho do autoconhecimento e da evolução espiritual. Em termos emocionais, o zumbido nos ouvidos pode desencadear uma montanha-russa de sentimentos, desde sentimentos de paz e êxtase espiritual até momentos de ansiedade e incerteza. Esse fluxo emocional é uma parte importante do processo de limpeza energética que muitas vezes acompanha a jornada espiritual. Quando o zumbido se manifesta, pode trazer à tona emoções reprimidas ou traumas antigos que precisam ser enfrentados e liberados. Isso é essencial para permitir que a energia flua livremente e para promover uma cura profunda no nível da alma. Assim, o zumbido pode ser um catalisador para a cura emocional, encorajando-nos a enfrentar nossos medos e inseguranças de frente. Esses sintomas físicos e emocionais, por mais desafiadores que sejam, são também portas para um crescimento mais profundo. Eles indicam que o corpo e a mente estão se ajustando a uma nova forma de ser, uma nova frequência de existência. Em vez de ver esses sintomas como obstáculos, podemos entendê-los como partes integradas da nossa jornada espiritual, sinais de que estamos em um processo ativo de transformação. Ao acolher esses sintomas com aceitação e curiosidade, permitimos que nosso ser se ajuste de forma mais harmoniosa às mudanças que ocorrem, levando-nos a estados mais elevados de consciência e conexão espiritual. E aí, gostou do vídeo? Quero muito saber o que você achou mais interessante sobre o zumbido nos ouvidos. Deixa aqui nos comentários, vou adorar ler sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui, você é demais. E não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que elas também possam entender o significado espiritual desse fenômeno incrível. E olha, não sai daí. Já tem outro vídeo super interessante aparecendo na tela, que vai acelerar ainda mais a sua evolução espiritual. Clica lá e continua essa jornada com a gente. Até a próxima.